quando eu entendo que a minha bisavó foi vítima de feminicídio. Olá, esse é o podcast Fala Mulher e hoje estamos aqui com a Cláudia Jordão. Que honra te receber, Cláudia. Minha. A Carmen, quando me ligou falando de você, eu já fiquei super ansiosa para te receber. Muito obrigada pela sua presença, prazer ter você com a gente. Eu que agradeço pelo convite, é uma alegria estar aqui, gente, falando sobre literatura, sobre mulheres, que é o meu lugar, assim, é o lugar que eu me encontro na felicidade, na alegria de fazer o meu trabalho. E eu tô ansiosa para saber a sua trajetória e esses livros, de onde surge nessa trajetória sua? Bom, acho que é muito difícil falar sobre o meu trabalho sem trazer um pouco dessa pesquisa, essa tetralogia que eu tenho chamado de Cartografia das Mulheres Feridas, que é uma pesquisa que começa de modo muito íntimo, por meio da história das mulheres da minha família, e que começa com esse livro aqui, Mulheres que Me Habitam, esse livro que conta a história que começa com a história da minha bisavó. Então, essa cartografia começa lá em Portugal, com a minha bisavó, quando eu entendo que a minha bisavó foi vítima de feminicídio. E aí, quando eu tenho ciência dessa história, dessa violência que atravessa a minha família, eu vou buscar a história das mulheres da minha família, que até então eu não conhecia. E aí eu descubro que a minha mãe, aos 12 anos, desarmou a arma do meu avô, que era militar, e assim a minha avó não foi vítima de feminicídio. Eu me lembro que eu, aos 12 anos, não consegui proteger a minha mãe das violências do meu pai. Eu, aos 18 anos, não consegui me proteger das correias de caminhão nas minhas pernas. E assim eu vou identificando uma violência sistemática que acontecia com as mulheres da minha família, mas que não era episódica, que não era isolada, que acontecia na casa das minhas vizinhas, das minhas amigas. Isso se torna um projeto de pesquisa em que eu fico em busca de respostas. Por que essa violência tão absurda contra as mulheres? E essas inquietações, esses assombros diante das descobertas de que certas violências tinham um nome, elas começam, então, a me convocar a esse lugar de dividir com outras mulheres essas descobertas. E aí, Mulheres que Me Habitam se torna esse primeiro projeto, essa primeira pesquisa. Durante a pesquisa de Mulheres que Me Habitam, eu costumo dizer que essa tetralogia, ela vai me convocando, ela vai abrindo portas, abrindo janelas para outras perguntas, outras pesquisas. Enquanto eu estava escrevendo Mulheres que Me Habitam, eu li um livro chamado Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, essa leitura fantástica. Não posso deixar de dizer que O Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, da Silvia Federici, foi um livro que foi um divisor de águas na minha vida. E a literatura está sempre presente, inclusive para descortinar certas questões que para mim foram muito importantes para me entender dentro desse universo, dessa construção social da mulher que sou, das mulheres que somos. Então a Maya Angelou, com ela conta essa história, essa mulher adulta que começa a contar a sua autobiografia, essa multiartista norte-americana. Ela conta nesse livro a sua autobiografia e quando ela tinha 8 anos, essa mulher adulta narra que essa menina de 8 anos foi vítima de violência sexual e o padrasto foi esse agressor. Lendo a Maya Angelou, entendendo como essa mulher descreve como ela entendia, enquanto menina, aquilo que aconteceu com ela, eu entendo o que aconteceu comigo aos 9 anos. E a partir deste assombro, dessa descoberta, eu penso num próximo projeto. Eu queria escrever, eu venho do teatro, além da literatura, e eu penso então em escrever um espetáculo para infância, para dialogar com as crianças sobre como essas dinâmicas infelizes acontecem nas nossas vidas, como esses predadores se aproximam, mas todas as vezes que eu ia falar sobre isso, que eu ia escrever alguma coisa sobre isso, a minha palavra ia em busca das mulheres, que assim como eu, estava em silêncio durante tanto tempo. Eu tinha 45 anos quando eu falei sobre isso pela primeira vez. E eu me lembro exatamente do lugar, como eu estava, com quem eu estava, e eu gaguejava. E a pessoa para quem eu disse que eu já estava há 20 anos, era meu companheiro, nunca tinha dado nenhum indício de que me cobraria, me julgaria por aquilo, me perguntou por quê?
por que você ficou em silêncio durante tanto tempo? E eu disse para ele, por medo, por culpa e por vergonha. Porque são essas as sensações, esses sentimentos que atravessam o corpo de uma vítima desta violência, sobretudo na infância. A partir desse momento, dessas descobertas, de descobrir que a culpa nunca foi minha, porque foi libertador entender que eu era só uma menina de 9 anos e não tive culpa sobre aquilo que aconteceu, eu começo de novo a uma proposta de diálogo com outras mulheres. E aí, então, este livro, Eu, Tu, Elas, é o livro que tenta dar conta deste percurso, desta pesquisa. Eu, é um capítulo em que eu conto a minha história. Tu, são páginas em branco, para que este livro continue sendo escrito. E o Elas são histórias de mulheres com quem eu fui dialogando no meio do caminho. Aí eu abri um formulário com questões objetivas, com espaços para que as mulheres pudessem escrever o que elas quisessem sobre isso. Mas essa pesquisa, eu, sobretudo, explicava. Porque às vezes eu perguntava para as mulheres, você já foi vítima? E ela dizia, não. Às vezes eu era colocada diante de situações, de assistir. Então você foi. Porque existe a violência sexual com contato físico e sem contato físico, e aqui a gente teria que ter um podcast só para falar sobre isso. Mas quando eu faço esse formulário eu distribuo para as mulheres da minha rede social, mas eu perco a mão e ele vai para o Brasil e circula por todas as regiões. Em um mês, quando eu fecho, né, a recepção desses formulários, eu recebo aproximadamente 150 respostas. Nossa. Quando as mulheres descobrem que eu estou nessa pesquisa, começam a me convidar para um café, me chamar para um almoço, recebem mensagens de áudio, mensagens de vídeo, e fora essas histórias do formulário. No capítulo Elas, eu consegui colocar aproximadamente 8 a 9 histórias de mulheres que queriam usar esse espaço para denunciar, para desabafar, para contar, eu também fui vítima. Porque esse livro se torna um grande convite para que mulheres saiam do silêncio. Como diz a irmã Luísa numa das histórias, valeu a pena me contar, valeu a pena contar-me, porque sair do silêncio tira um fardo das nossas costas que era tão injustamente colocado sobre ela e passa a pertencer a quem de fato merece carregá-lo, que são os abusadores. E só te cortando um pouquinho, essa sua fala da importância do falar, né? Porque muitas vezes uma mulher já passou por alguma violência, mas não sabe nomear. Exato. E nem identificou que foi uma violência. Exato. Ao ter o contato com as histórias de outras mulheres, pode ter esse start. E ter consciência, né? De que foi um abuso, de que foi uma violência. Quando eu li Maya Angelou, foi neste lugar que me interessava dialogar, abrir diálogo com as mulheres. Se eu me identifiquei com aquela menina de 8 anos, entendi por meio das palavras da Maya que aquilo que tinha atravessado o meu corpo era uma violência que continuava me violentando até os 45 anos, porque a gente continua em silêncio por medo, culpa, vergonha, essa violência se estende pela vida inteira. Sim. Então eu queria contar para as mulheres que a culpa nunca foi nossa. E não só porque era uma criança, porque a mulher, na fase adulta, também é questionada, também é julgada. Enfim, a cultura do estupro contribui e faz a manutenção para essa violência persistir contra os nossos corpos. Bom, essas histórias que chegaram pelo formulário. Nesse livro, eu converso com a Mari, que é a psicóloga responsável pela Me Too Brasil. Converso com o Itamar, que é responsável, superintendente da Childhood Brasil. Converso com enfermeiras, converso com psicólogas, com mulheres e com profissionais que vão embasando esse trabalho e vão dando respostas ou provocando mais perguntas, porque eu costumo dizer que esses livros não vão entregar soluções, mas eles têm o objetivo de dialogar, de que a gente possa refletir a partir dessas narrativas. Bom, e aí, Elas Meninas, parte deste lugar de uma convocação, porque essas histórias que chegaram pelos formulários ficavam ali, me pedindo um lugar para também aparecer, para também servir de denúncia, para também... Isso. E aí eu recorro a uma estratégia
que aí eu não conto mais casos específicos, como é no Eu, Tu, Elas, como é a história da Fran, da Becoy, da irmã Luísa, da Maria Flor. Eu construo, então, uma estratégia de narrativa em que eu vou buscar nas ferramentas da literatura, na ferramenta de ficção, a linguagem, como contar essas histórias por meio de uma linguagem que desse conta de não mais contar casos específicos, mas contar histórias que, se não 100%, que as mulheres pudessem se entender ali, se encontrar ali. Que elas pudessem também usar este livro como um lugar de reconhecimento e de tirar de si esse fardo Um aconchego, né? de que muitas vezes elas carregam a vida inteira. Ouvir a própria história através das suas palavras. Exato. Então a literatura, ela constrói aqui neste livro, são 14 contos que contam especificamente histórias de violência sexual na infância, em que também é um convite às instituições, às instituições acadêmicas, às famílias, para que a gente entenda como que esses predadores se aproximam, como que as crianças às vezes são colocadas em situação de vulnerabilidade. Vai ali, dá um abraço no seu tio, e às vezes a gente está jogando essa criança no colo de um predador. Então é um livro que pretende abrir diálogo sobre a violência sexual na infância. Mas quando eu lancei o formulário, tinha uma pergunta que era: você já sofreu estupro marital? Muitas mulheres não sabiam o que era isso. Estupro marital é essa violência sexual que acontece dentro dos relacionamentos, que acontece dentro de qualquer casamento, quando você é obrigada a situações que você não quer, quando você é colocada em uma obrigação naquele momento que você não quer, aquilo que não você não consente, é uma violência de estupro marital. Isso abre uma janela, uma porta, um portão, para que as mulheres comecem então a contar suas histórias sobre violência doméstica, em todas as possíveis violências patrimoniais, moral, física, psicológica e a sexual. Durante 5 anos eu tenho circulado por espaços de acolhimento a mulheres em situação de violência, por EJAs, por instituições de ensino, para dialogar sobre essa pesquisa. E as histórias não param de chegar. Então aqui, neste último livro, Elas Mulheres, que tem sido uma realização, e é importante dizer, a partir da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo. Todos esses projetos são resultados de editais públicos culturais. A gente precisa valorizar os fomentos públicos culturais, porque essa pesquisa só foi possível por isso. Então, neste livro, Elas Mulheres, que está fresquinho, que encerra essa cartografia das mulheres feridas, é um projeto para falar sobre a violência doméstica em suas várias camadas que atingem as mulheres, mas não deixa de ser também um convite para que a gente saia do silêncio, para que a gente se escute, para que a gente crie rede de apoio. Eu digo que não é possível sair de situações de opressão, de relacionamentos abusivos, da violência doméstica, sem que a gente se organize em rede, para que essa mulher se sinta acolhida, apoiada, e que a gente possa, sim, também exigir do poder público, para que políticas públicas de defesa, enfrentamento e de proteção às mulheres sejam construídas. Nossa, e que essa aula, rede, eu fico pensando, né? Eu tô pensando no clube de leitura, nosso Fala Mulher, que acaba sendo esse lugar de escuta e acolhimento. Eu já tô louca para trabalhar esses livros. Nossa, maravilhoso. No nosso clube. Me diz uma coisa, esses livros, lógico que eu garanto que esses livros estarão na biblioteca, Sim, né? eu trouxe para deixar lá, com certeza. Quem tiver interessado, tudo pode passar lá na biblioteca, que logo a gente já vai fazer o cadastro deles para poderem ser emprestados. Depois disso tudo, me conta, me fala, deixa uma palavra, né, uma acolhida. O que você falaria para a mulher que está nos assistindo, que está nos vendo, né? Qual que é a mensagem? E depois eu quero uma dica de leitura sua. Eu acho que, primeiro, eu não posso deixar de dizer da importância da literatura na minha vida.
Eu acho que a leitura de Maya Angelou, de Silvia Federici, abriram portas e foram divisores de água na minha vida, porque eu me identifiquei com aquelas narrativas. Então, eu sugiro que leiam mulheres, participem de clubes de leituras, como o El Fala Mulher, mas também não posso deixar de dizer o quanto é importante a gente criar rede de apoio e acolhimento, que a gente não julgue mulheres que estão em situação de violência, que a gente não utilize expressões de que você tem que sair, ou você está nisso porque você quer. A dependência emocional é uma doença, a gente precisa olhar para isso como com muita sensibilidade. Então, acho que partindo desse lugar da literatura, é um convite, leia mulheres, participe de lugares onde as mulheres estão em diálogo, estão conversando sobre as suas intimidades, sobre suas histórias, suas narrativas. E eu não posso deixar de indicar o Caliban e a Bruxa, de Silvia Federici, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, e os meus livros. Eu acho que é um convite à leitura, para que a gente possa continuar em diálogo, acho que é isso. E logo pretendemos trabalhar eles no Fala No Mulher. Fala Mulher, sem dúvida. De leitura, porque vai render muito, né? E já deixo o convite para quando a gente trabalhar, você vir participar com a gente, né? É uma alegria. Eu quero agradecer demais, gente, o convite por estar aqui. É tudo assim, né? A gente tem que falar rapidinho, porque o tempo é um marcador, né? Mas eu espero ter dado conta. Eu agradeço pelo convite. Brindemos a esse nosso encontro, porque nada é por acaso. Exatamente. Nada é por acaso, é isso, verdade. gente. Leia Mulheres. Até a próxima. Até. Obrigada.